A temporada de 2025 ainda tá longe de começar, falta por volta ali de 2 meses para a primeira corrida, mas a gente já tem as 10 duplas definidas que vão disputar essa temporada, então no vídeo de hoje eu decidi pegar todas elas e ranquear do 10º lugar ao primeiro para ver quem são as melhores e as piores duplas de 2025. Então, sem mais enrolação, bora ver aí quais são as melhores duplas da Fórmula 1 em 2025. Alpine. O Gasly fez uma ótima temporada em 2024, eu acho que ele foi um piloto muito bom e teve ótimas corridas, principalmente no final da temporada. O GP de Las Vegas, o GP do Brasil foram ótimas corridas do Gasly e ele mostrou que esses últimos tempos presos no fundo do pelotão eram mais culpa do carro do que de fato da qualidade dele. Então essa colocação tão baixa da Alpine nem chega a ser por conta do Gasly, apesar de eu achar ele ainda assim um piloto só um pouco acima da média, mas tendo um carro pode brigar por pódios e eventualmente, se o carro for bom, brigar por vitórias, como é o plano da Alpine a partir de 2026 com o motor Mercedes. Mas o grande problema dessa dupla pra mim tá no Durham, porque ele é um piloto que não se provou de verdade. Apesar de ter tido sim boas atuações nas categorias de base, brigando pelos títulos da Fórmula 3 e da Fórmula 2, não venceu nenhuma delas e nunca foi um piloto que realmente convenceu ser alguma coisa fora da curva. Inclusive nem a própria Alpine estaria tão convencida nele assim, com rumores apontando que o contrato dele seria só de 5 corridas e que se ele não impressionasse nessas 5 corridas, ele poderia ser substituído ainda com contatos envolvendo o Franco Colapinto indo para a Alpine. Por conta da rescisão caríssima que a Williams pôs em cima do Franco, por volta de 20 milhões de dólares, a Alpine decidiu então dar uma chance pro Durham, dar 5 corridas, e se ele não mostrar nível, se ele não for muito bem, então ele seria trocado e possivelmente eles estariam dispostos a pagar esse valor pelo Franco. Mas então, principalmente por conta do Durham, que ainda tem muito a se provar, eu coloco a Alpine como a pior dupla de toda a temporada. Aston Martin. Eu acho que aqui a gente tem o mesmo problema, só que numa proporção bem diferente, porque você tem o Fernando Alonso, que pra mim ainda é um dos melhores pilotos da categoria hoje, que fez uma temporada muito boa considerando o carro que tem, só que do outro lado da garagem você tem o Lance Stroll, que é o Stroll. Foi mais uma temporada deplorável, foi a primeira vez na carreira dele que ele ficou mais de 11 corridas seguidas sem pontuar, e de novo fez 1/3 dos pontos do Alonso. O Mike Crack vem com todo aquele papinho de não, vocês não estão olhando o que a gente tem, ele tá andando muito próximo do Alonso, e de novo, o Alonso destruiu ele no campeonato de pilotos. Claro, tem o argumento de, você tá comparando ele com o Alonso, mas ainda assim, o que o Stroll não consegue fazer com esse carro enquanto o Alonso consegue é absurdo, e mostra que o carro tem mais potencial do que aparenta, do que mostra na tabela do campeonato de construtores, e que se eles tivessem um piloto que pudesse acompanhar isso, eles seriam muito melhores. Então, apesar de haver uma semelhança na situação da Alpine, de ter um piloto muito bom e um abaixo, eu acho que esse gap aqui é muito maior, porque você tem um piloto muito bom e um piloto muito ruim. E daí, por conta disso, eu coloco eles em 9º lugar. Racing Bulls. Essa vai ser uma das duplas de maior entretenimento da categoria, principalmente na questão de ficarem bravos nos rádios. O Tsunoda a gente já tá acostumado, e se você não assiste tanto a Fórmula 2, o Radiar é um piloto que gosta muito de usar o mesmo linguajar do Tsunoda quando ele liga o rádio. O Tsunoda é um bom piloto, é um piloto que já tá provado na categoria, e acho ele um piloto acima da média. Nada demais, não acho que ele tem nível para ser campeão mundial, mas é um piloto que, tendo um carro decente, poderia frequentemente estar brigando por pódios, poderia frequentemente estar brigando por vitórias. Inclusive, estando nessa situação bem complicada e até injustiçado, preso num carro do fundo do pelotão por tudo que ele já mostrou na categoria, e correndo um grande risco de em 2026 não ter nenhum assento para ele. Quando a gente olha para vários dos pilotos que estão no grid, ver que o Tsunoda vai ficar sem vaga é até um crime. Agora, por outro lado, a gente tem o Radiar, que fez uma boa temporada na Fórmula 2 e mostrou ser um piloto bom, apesar das suas inconsistências que aparecem vez ou outra, como aconteceu no GP do Azerbaijão, que ele errou sozinho na primeira curva e foi embora, entregando de bandeja a liderança do campeonato pro Bortoleto. Mostra que talvez ele ainda não tivesse tão pronto para esse passo que é a Fórmula 1. Inclusive, eu sinto isso até da própria Red Bull. Parece mais que eles subiram o Radiar porque precisavam de alguém para substituir o Lawson indo para Red Bull, do que de fato eles queriam subir o Radiar nesse primeiro momento. Eu não acho que o Radiar seja tão ruim, seja fraco, eu acho que ele tem capacidade e habilidade para ser um piloto decente na F1, mas nesse primeiro momento ele não me passa essa confiança quando a gente olha esse histórico de pipocadas que ele costumava ter e como foi a situação que subiu ele para Racing Bulls, parecendo mais um band-aid para tapar uma necessidade ali do que de fato algo que a Red Bull queria para a equipe. E por isso eu coloco essa dupla em 8º lugar. Haas. Essa daqui eu tive uma certa dificuldade até em pensar que posição ficaria, mas eu acho que o 7º lugar encaixa muito bem com a Haas quando a gente olha para a dupla dele. O Berman fez uma ótima estreia lá na Arábia Saudita com a Ferrari, foi consistente, não bateu o carro e terminou na zona de pontuação na sua primeira corrida
na Fórmula 1. E no GP do Brasil, apesar de não ter tido o melhor dos finais de semana, ainda teve boas atuações, como por exemplo aquela briga dele com o Hamilton. Ele foi muito bem, não extrapolou de forma alguma, então mostra que ele tem a qualidade pra estar na Fórmula 1 de fato. Mas ainda assim, dos novatos que estão subindo esse ano, eu acho ele melhor somente que o Durham. Não que ele esteja na mesma categoria, eu acho que o Durham tá um pouco abaixo de todos eles, mas ainda assim eu acho que ele é só o quarto melhor dos novatos que estão indo competir nesse ano. E do outro lado a gente tem o Ocon, que pra mim é um piloto muito mediano, apesar de ter feito boas corridas na Alpine, como o próprio GP do Brasil. Você teve aquele GP de Mônaco que ele pegou um pódio também. Ele tem os seus lapsos de brilhantismo, mas na maior parte do tempo eu acho o Ocon um piloto inconsistente e tem o problema interno de que ele costuma sempre brigar com os companheiros de equipe. E você tendo um piloto, uma joia como o Berman, que a Haas quer desenvolver, é um ambiente que você não espera ter os melhores frutos pro futuro. Em questão de qualidade, até daria para discutir posições melhores para eles, mas quando eu olho esse clima interno que pode se formar na Haas, eu vejo então o 7º lugar como uma boa opção para eles. Sauber, eu até cheguei a considerar o 5º lugar, vocês já vão ver quem tá lá, mas eu acho que o 6º hoje se encaixa muito bem. Primeiro você tem o Nico Hülkenberg, que é um ótimo piloto de meio de pelotão, e como eu já disse várias vezes, o piloto mais subestimado desse século da Fórmula 1 na minha visão. Então eu acho que a Sauber acertou muito em trazer ele para a equipe para ser um piloto consistente e principalmente ser um professor ali pro Bortoleto, que eu acho que o Nico tem essa capacidade. Ele não é alguém que costuma passar por cima dos seus companheiros de equipe, é alguém que quer jogar ele pro lado. Então eu acho que trazendo essa experiência, essa consistência, ele pode ser um ótimo professor para ajudar o Bortoleto a conseguir se acostumar com a Fórmula 1 e ensinar para ele como funciona esse mundo também. E em relação aos novatos, eu acho que a Sauber traz o melhor novato desse ano. Indiscutivelmente, o Bortoleto é campeão consecutivo como novato, tanto da F3 quanto da F2, e chega com muita expectativa para esse ano. Claro que tem o tempo de adaptação, assim como qualquer um dos outros novatos, mas o Bortoleto já mostrou que consegue se adaptar rápido. Apesar de que quando você olha para a Fórmula 2, ele demorou umas 3, 4 corridas ali para pegar o jeito. Então eu não duvido as primeiras corridas da Fórmula 1 dele ainda não mostrarem toda essa habilidade, todo esse brilhantismo que a gente sabe que ele tem, mas eventualmente, conforme ele se acostuma, conforme ele pega o carro nas corridas, ele vai conseguir trazer essa habilidade que ele já mostrou nas categorias de base. É uma dupla que eu tenho muita expectativa, principalmente se a Sauber mantiver o carro como foi no final da última temporada, conseguindo pontuar. Se eles tiverem um carro daquela qualidade, eu tenho certeza que o Hülkenberg e o Bortoleto conseguem fazer esse carro brigar por posições boas no campeonato de construtores, como um P6 e talvez num cenário muito louco um P5. E aí para 2026, com a entrada da Audi, vamos ver como vai ser o projeto. Ainda tem muita incógnita envolvendo como vai ser esse motor da Audi, mas tem essa expectativa muito grande de que de fato essa dupla entregue muito resultado, e por isso eu acho que o 6º lugar fica bem. Mercedes, eu fiquei até na dúvida nessa questão da Sauber com a Mercedes, mas depois de refletir um pouco, pra mim a Mercedes tem que ser a 5ª colocada nessa questão. O Russell é um piloto comprovado na categoria, ele venceu corridas, ele tem pole positions e quando ele pode, ele sempre disputa lá na frente. Alguns problemas que ele tinha no começo da temporada, como essa inconsistência, essa pressão que ele costumava sofrer, parece que foram resolvidos ao longo do ano, como a gente viu naquele próprio GP da Bélgica, que ele tinha tudo pra errar, com o pneu desgastado e a pressão do Hamilton no cangote dele, ele ainda foi muito bem até o final, apesar de ter sido desclassificado. E o Antonelli eu vejo atrás do Bortoleto nesse primeiro momento, e apesar dos resultados dele na Fórmula 2, pra mim ele é o 2º melhor novato que entra na categoria hoje. Porque, de novo, a Prema não era o melhor carro, a gente tem que esquecer esse mito de que na Fórmula 2 os carros são iguais, porque eles não são. Você tem vantagens entre carros na Fórmula 2, isso é um fato, os próprios pilotos falam disso. E quando você olha a batalha interna da Prema, que foi Antonelli contra o Berman, o Antonelli amassou o Berman, ele terminou em 6º na Fórmula 2, o Berman terminou em 12º. Ele venceu corridas na categoria, teve suas inconsistências, claro, mas algo que você espera de alguém que pulou da Fórmula Regional direto pra Fórmula 2. Eu acho que o Antonelli vai sofrer do mesmo problema que o Bortoleto, nas primeiras corridas vai precisar se acostumar, mas quando ele pegar o jeito, ele vai ser o Antonelli que a gente espera que ele seja. Então, muito por você ter um piloto que comprovadamente venceu corridas na Fórmula 1, que é o caso do Russell, e você ter o 2º melhor novato, eu coloco a Mercedes na frente da Sauber nesse momento. Claro, em questão de dupla, porque em carro não é nem discussão. Red Bull. E aqui foi outra dúvida. Eu mais coloquei a dupla da Red Bull na frente da Mercedes por conta do Verstappen. Foi quase a mesma situação que me fez desempatar a Mercedes com a Sauber, que me desempatou a Red Bull com a Mercedes. Porque de um lado você tem um piloto que eu não preciso nem dizer, habilidade comprovada, que vai entrar na lista de um dos maiores da história, já tá no top 10, discutivelmente no top 5 da história também, que acabou de vir do seu tetracampeonato mundial consecutivo, e se a Red Bull entregar um carro, vai brigar pelo pentacampeonato. Então a questão aqui não é e nunca vai ser o Verstappen, é realmente quem vai estar do lado dele que vai decidir se essa dupla sobe ou desce de posição. E pra mim, ela desce de posição, fica em 4º
quarto lugar, exatamente por conta do Lawson. O Lawson não completou nem metade de uma temporada na Fórmula 1 ainda, ele só tem 11 corridas e considerando que o calendário hoje tem 24 etapas, ele precisaria de mais uma para poder fazer metade de uma temporada. Então em 2 anos ali ele não conseguiu nem fazer metade. Claro, ele tem a experiência, ele mostrou que pode ter boas performances, como fez principalmente em 2023 substituindo o Ricciardo. O 2024 dele acabei achando meio apagado e ele ainda não me convenceu o suficiente de que pode estar num carro de ponta, de que tá pronto para esse desafio que é ser dupla do Verstappen. A gente viu o que aconteceu com todos os últimos companheiros. É uma tarefa muito complicada. O que ainda conseguiu bater de frente, mesmo que por um curto período de tempo, foi o Pérez, que já tinha 300 anos de Fórmula 1. Sempre que eles colocaram um cara tão novo, com tão pouca experiência do lado do Max, o cara foi moído. E eu não duvido que isso vá acontecer com o Lawson também. Eu acho que foi uma decisão muito precipitada e eu não gosto da ideia. Não que o Lawson não possa se desenvolver e virar um bom piloto a longo prazo, mas eu acho que nesse momento foi muito precoce da Red Bull. E eu até queria colocar eles mais baixos, eu só não faço isso porque eles têm o Verstappen e colocar mais baixo do que isso já seria um absurdo na minha opinião. Williams. Juro pra vocês que não é clubismo e faz sentido pra mim a Williams estar em terceiro lugar quando a gente olha nas duplas. Em carros, pra mim, eu já falei, eles vão ficar em último lugar este ano nos construtores, focando em 2026. Mas você tem 2 pilotos comprovados que, tendo um carro capaz, conseguem entregar resultados. O Albon tá fazendo isso nos últimos anos. O único motivo da Williams não ter terminado em último nos últimos anos nos campeonatos de construtores, apesar de em alguns casos ter terminado em último, foi por conta das entregas do Albon, sendo o piloto que conseguia performar bem, tendo ótimas corridas que entregavam resultados importantíssimos para Williams se manter na briga lá no fundo do pelotão. Uma coisa que ele nunca teve foi um companheiro de equipe e agora chegou um piloto para mim melhor ainda do que ele. O Sainz acaba de vir desse tempo dele na Ferrari, sendo um vencedor de corrida, vencendo 2 etapas no ano passado e que ainda tá no seu auge, que ainda tem habilidade para ser um vencedor de corrida, só que tá num carro da Williams. Então por conta disso eu vejo uma dupla muito equilibrada nessa questão. 2 pilotos que têm ótimo nível, apesar de eu ver o Sainz ainda um pouco acima do Albon, mas que podem entregar resultados importantes, principalmente num ano que a Williams já deixou claro que não vai estar investindo no carro para focar em 2026. Então é muito curioso como no ano que eles realmente não vão poder dar nada para os seus pilotos, eles têm a melhor dupla deles nos últimos, sei lá, 6, 7 anos. McLaren. Para mim a McLaren fica em segundo lugar por um simples motivo. Hoje eles têm o Piastri, é um piloto que tá completo, que mostrou nível e que vai, na minha opinião, esse ano tá disputando o Mundial de Pilotos. E do outro lado você tem o Norris, um piloto excepcional que mostrou tudo aquilo que sempre se esperou dele, um piloto completo e que realmente possa disputar um título mundial. E no final da temporada, o Norris pareceu ter corrigido alguns dos problemas que estavam segurando ele ao longo do ano. As largadas, principalmente, eram os grandes problemas, mas essas pipocadas que ele costumava dar quando tinha vantagem. Só que o problema é que isso aconteceu quando ele já não tinha mais a pressão de estar disputando um título mundial. Então ele ainda não me passou 100% da confiança de que ele tá pronto para não pipocar quando a pressão cair de novo no colo dele. Eu acho que isso só vai ser respondido quando de fato ele estiver nessa situação em que a pressão tá no colo dele e ele não entregar a paçoca. Ainda assim, é um piloto extremamente rápido, do lado de outro piloto extremamente rápido e uma das duplas mais letais de 2025 e que tem tudo para levar o campeonato de construtores. E os principais adversários deles vão ser quem dá em primeiro lugar nessa lista. Ferrari. E essa pra mim é a melhor dupla de 2025. De um lado você tem o Leclerc, que pra mim foi o segundo melhor piloto de 2024. Melhor até mesmo do que o Norris, mesmo terminando em terceiro lugar no campeonato de pilotos. E por que eu digo isso? Porque na maior parte da temporada o carro da Ferrari foi uma desgraça. Desde o GP da Espanha até mais ou menos ali o GP de Monza, eles tiveram muito problema com porpoising. O carro não conseguia ser estável, principalmente nas curvas de alta velocidade. E mesmo assim, o Leclerc estava sempre lá em cima, sempre conseguindo de alguma forma levar o carro para posições mais altas, enquanto o Sainz tinha uma certa dificuldade em fazer isso. E enquanto a McLaren teve o carro dominante na maior parte da temporada, quando você pega o número total de pódios, o Leclerc ficou empatado com o Norris em segundo lugar e um atrás do Verstappen em primeiro. Isso só mostra o quão consistente ele conseguiu ser, mesmo com um carro tão ruim quanto ele teve. 2024 foi o melhor ano da carreira do Leclerc até o momento. E eu acho que 2025, agora com a Ferrari sendo consistente até o final do ano, ele tem tudo para disputar o título mundial de pilotos com quem quer que seja. E um dos candidatos, com certeza,
é o seu companheiro de equipe, o Lewis Hamilton. Claro que ele não vem do seu ano mais brilhante na Mercedes, ele teve muitos problemas que envolveram também alguns detalhes, como por exemplo ele costumando ser a cobaia nos testes de peças da Mercedes, porque a Mercedes estava essa draga ao longo de toda a temporada e eles precisavam testar, precisavam inovar para tentar sair desse buraco. E geralmente era o Hamilton que recebia essas peças para fazer os testes. Agora, quando o carro da Mercedes era capaz de disputar alguma coisa, você via o Hamilton que tá todo mundo acostumado. O GP de Las Vegas, o GP da Bélgica, o GP da Grã-Bretanha, são só alguns exemplos de que quando ele tem o carro para isso, ele ainda é o Hamilton que a gente tá acostumado. Claro que nessa nova geração atual, ele ainda tá tendo algumas dificuldades quando o assunto é classificação. Ele mesmo já deixou claro que ainda não acertou 100% o seu estilo com os carros atuais nas classificações, mas na corrida, quando ele tem o carro para isso, ele mostrou que pode ser o Hamilton que a gente está acostumado. E por isso, Leclerc e Hamilton, para mim, é a dupla mais letal de 2025. Mas aí tá, para mim essas são as melhores duplas de 2025. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você concorda, se você não concorda, o que você mudaria do ranking, escreve aí que eu quero saber o que você tem a dizer. E se você quiser continuar essa conversa, você pode fazer isso entrando no Discord do clube, o link tá aqui na descrição do vídeo também. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.